Olá, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre unidade de volume e um pouquinho também sobre a fórmula do volume do cubo e do paralelepípedo, beleza? Então, vamos lá? Para a gente começar a falar de unidade, a gente tem que entender o que é uma unidade de volume. A gente vai começar então a falar sobre o cubo. Então, o que a gente sabe? Ó, se considerarmos a medida da aresta de um cubo como uma unidade da medida de comprimento, a medida do volume desse cubo é a unidade do volume. Bom, como assim, professor? Então, vamos considerar que a gente tem um traço de uma unidade. E esse traço vai servir para desenhar o nosso cubo. Tá? Então, a gente vai desenhar um cubo, vai ficar mais ou menos assim. Onde o comprimento e a largura valem uma unidade e nossa altura também vale uma unidade. Então, todos os lados do nosso cubo valem uma unidade. Lembra como calcula o volume do cubo? Ou o volume de qualquer prisma? É a área da base, que no nosso caso é 1 quadrado, vezes a altura. Então, a área da base é 1 vezes 1. E U vezes U. Então, 1 vezes 1 é 1, U vezes U é U ao quadrado. Beleza? Então, a gente descobriu a área quadrada do nosso cubo. Nessa parte de baixo aqui, ó. A área do polígono, da base. Vezes 1U. Tá? Então, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Nós vamos encontrar que 1 vezes 1 vezes 1 é 1. U vezes U é U ao quadrado, vezes U ao cubo. Beleza? Então, por isso que a gente tem que, quando eu falo que os lados do meu cubo valem 1 metro, por exemplo, 1 metro, 1 metro, 1 metro, eu vou chegar que no final a unidade desse volume vai ser 1 metro cúbico. Tá? Porque a gente multiplica as letras 3 vezes também. Então, qualquer tipo de unidade, se eu falar, por exemplo, também de decímetro, eu sei que a unidade do volume vai ser 1 decímetro cúbico. Beleza? Então, a partir desse momento, a gente vai entender como a gente vê o volume de uma figura, de um prisma. O volume de um sólido qualquer, numa certa unidade, é um número que indica quantas vezes o cubo unitário cabe naquele sólido. Cubo unitário de qual unidade, professor? Vai depender de 1 metro, de 1 decímetro, de 1 centímetro, mas é um cubo unitário, que todos os lados valem 1, de alguma unidade, beleza? Então o volume de uma figura qualquer, e depois especificamente também o volume de um prisma, é pensado nisso. Quantos cubinhos cabe lá dentro dessa figura? E a gente vai pensar assim, ó. Quando a gente tem esses três casos aqui, ó, tá? Lembra que todos eles valem uma unidade, tá? Então, nesse primeiro caso, quantos cubos a gente precisou para formar o cubo de raio de lado unitário? Então, nós temos que aqui precisou de um só, tudo bem? Aqui, a gente precisou de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui a gente tem que precisamos de 9. Para a gente finalizar, e esse? A gente tem 2, 4, 6, 8 embaixo, 9, 10, 11. Então, o volume desse nossa última figura é de 11 unidades cúbicas. Beleza? Então, o volume vem dessa maneira. Ele vem pela quantidade de cubos que a gente consegue colocar dentro de uma figura. Tá? E lembrando que esse cubo ele tem que ser um cubo unitário, para a gente saber quantos cubos cabem lá dentro. Então, a partir daí, a gente pode pensar, então, num prisma, e nesse caso, o volume do cubo. Então, vamos pensar o que acontece, ó. Nós temos que, nesse caso, aqui é um cubo de 1 de unidade. Aqui é um cubo de 1 aqui, mais 1 aqui de 2 de unidade. E esse é um cubo de 1, 2, 3 unidades. Esse a gente já viu que o volume cúbico é uma unidade cúbica ao cubo. Beleza? Esse U aqui representa metro, centímetro, decímetro, dessa forma. Nesse caso, a gente tem quantos, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4 lá no fundo, 5, 6, 7, 8, não é isso? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é 2 vezes 2 vezes 2. A área da base vezes a altura. É o que a gente tem, ó, 2 ao cubo, beleza? 2 vezes 2 vezes 2. Porém, a gente tem que lembrar que a unidade também fica elevada ao cubo. Porque ela também repete 3 vezes. Ela tem aqui, aqui e aqui em cima. Tá? Mesma coisa aqui. Nós temos 3,
3 e 3. Então, é 3 vezes 3, que é a área da base, que 3 vezes 3 é 9, vezes a altura, que é 3, que vai dar 27. Ou nada mais é que 3 ao cubo. Com isso, a gente consegue definir, então, a fórmula do volume do meu cubo. Qual é a fórmula do volume do cubo, então? A fórmula do volume do cubo é a quantidade da nossa aresta elevado ao cubo. Ó. O valor da nossa aresta, no nosso caso, foi 1. Então, nós temos que 1 ao cubo é 1. A unidade da nossa aresta foi 2. Então, 2 ao cubo a gente descobriu que é 8. É 3. Então, 3 ao cubo é 27. Então, a fórmula do volume do cubo, a gente vai usar essa aqui. A gente não precisa mais fazer a área da base vezes a altura e multiplicar a área da base vezes a altura. A gente já faz tudo de uma vez só. Eleva ao cubo o valor da aresta dessa figura. Beleza? Vamos para a área do paralelepípedo. Então, o volume do paralelepípedo, a gente tem que saber que também é do mesmo pensamento. O paralelepípedo a gente consegue colocar um cubo. Ó, quantos cubos a gente vai ter aqui? Vamos contar primeiro para a gente verificar. Ó. Eu tenho 5, 10, 15 aqui embaixo, na parte de baixo. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, beleza? 15, então tem 15 em cada altura dessa, tá? Cada andar. Então, 15, 30, 45, 60. Encontramos 60 cubinhos aqui. Então, a gente poderia ter feito também a área da base, que é 5 vezes 3. 5 vezes 3 a gente sabe que é 15, vezes a altura. Então, 5 vezes 3 é 15, vezes 4, 60. Teríamos descoberto também o valor do paralelepípedo. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. E lembrando que a gente colocou cubos, então, 60 unidades cúbicas. Então, com isso, pessoal, de modo geral, o volume do paralelepípedo a gente vai dar, se for lados A, B e C, se for A, B e C, com arestas diferentes, né? A gente tem que ele é calculado dessa maneira, multiplica o comprimento vezes a largura vezes a altura, beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a próxima.